E hoje eu gostaria de falar de um texto muito conhecido das Escrituras, está em 1 Samuel 30, e o tema de hoje é da tragédia ao triunfo. Da tragédia ao triunfo. 1 Samuel 30, quando Davi, ele na sua fuga de Saul, ele procura o rei Aquis, e rei Aquis o recebe ali na sua terra e dá uma parte ali do território dos filisteus, de Clag, o nome da cidade, e Davi ali vive com a sua família, com o seu bando, com cerca de 600 homens, ali os homens que tinham as suas esposas, seus filhos, habitam naquela região. E muita sabedoria dos príncipes dos filisteus que dão um conselho para Aquis quando ele vai lutar contra o rei Saul, e Davi junta seus homens e vai para lá lutar também contra Saul, e ali os príncipes não permitem que Davi vá. Eu acho que foi uma sabedoria muito grande deles, porque eu acho que Davi não teria forças para ver ali Saul e os filhos de Saul e seu amigo ali morrendo. Então a gente vê a boa mão de Deus, mas o que acontece? Quando Davi, então, não vai para a guerra, não vai para a peleja, ele volta, então, para Ziklag, para sua família, ali para a família dos seus homens, e, de repente, aconteceu uma tragédia. Eles veem uma grande tragédia. Se você tem sua Bíblia em 1 Samuel 30, você pode ler conosco, ou você também pode ouvir. Está escrito assim, 1 Samuel 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziklag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziklag, e esta ferido e queimado. Tinha levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. No versículo 4 diz que Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram cativos, foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Nessa primeira parte agora, nós vemos essa tragédia. Além de todo ali o povo de Davi, daqueles homens estarem desaparecidos, foram sequestrados, ainda eles levantam aquele tumulto e procuram um culpado. E o culpado é o rei Davi, e eles querem apedrejá-lo. Você imagine a situação do rei Davi, imagine a situação daqueles homens, o que é aquela situação ali terrível, uma tragédia. Mas eu e você não habitamos em Ziklag, nem vivemos nos tempos de Davi. Mas há coisas em comum para eles naqueles dias e para nós hoje. O inimigo pode invadir o nosso território. O inimigo pode roubar coisas valiosas para nós. Hoje há um ataque, um arsenal de armas diabólicas tentando destruir o casamento, a família, a igreja, os valores cristãos. As consequências que a gente está vendo isto, muitas pessoas desapontadas, perda de esperanças, perda de orientação, perda de visão, perda de sonhos, perda de entusiasmos. A gente tem percebido isso, as consequências neste mundo atual. E assim como foi a reação daqueles homens diante dessa tragédia, a gente vê a reação de muitos outros hoje. Eles negam a existência do problema para somente sobreviver. Eles choram as perdas, escondem as frustrações, porém não há ânimo, às vezes não há força para enfrentar a situação do jeito de Deus.
Às vezes tem pessoas que até tentam recuperar um passado roubado, um casamento frustrado, um filho que decepciona, tenta lutar contra a situação financeira, mas a pessoa não sabe o que fazer direito. Alguns precisam, como Davi, encorajar-se no Senhor e buscar o Senhor. Então, qual foi a reação dos homens de Davi quando a gente olha para o versículo aqui 4? Tanto Davi quanto os homens, eles choraram em alta voz, e o texto diz até que não tiveram mais forças para chorar. Você já passou por situações como essa, que você chorou tanto que você não tinha mais lágrimas? Eu já passei várias delas, posso até contar aqui, mas não vai dar tempo. Mas você lembra de momentos que você passou por esses momentos terríveis? Pode estar passando agora situações que você já nem tem mais lágrimas. E aí a gente olha para esses homens e qual foi a reação deles junto com Davi? A reação deles é apedrejar Davi. Uma reação insensata, porque eles precisavam de um líder. Como eles iam resolver os problemas dali adiante com a morte do seu grande líder? Então nós podemos ver que o coração, ele prevalece sobre a mente. Às vezes a gente toma decisões emocionais baseado no momento, no estalo, e a gente não pensa de uma maneira racional. E é o que eles estavam fazendo. E hoje há muitas pessoas que estão buscando soluções para o seu problema, e ele corre atrás de soluções ainda mais desastrosas. Por exemplo, pense num pai ou numa mãe que perde um filho, e isso é a coisa mais terrível. Eu vejo que isso a gente chora até mais não ter forças, como aqui. E é o caso deles. Eles já não sabiam se estavam vivos ou mortos. E aí muitas pessoas então vão buscar a solução e buscam aonde? Buscam no espiritismo. Buscam às vezes num pai de santo, busca às vezes num vício, busca às vezes em amantes, né? Então, essa busca entra maior desespero e às vezes entra maiores, piores situações. Pense num homem frustrado nos negócios, ele às vezes vai buscar uma igreja que está prometendo aquelas promessas do materialismo, e diz que onde Deus é a fonte de bênção, aquela barganha, você dá alguma coisa e Deus te devolve o que você perdeu. Pensa em pessoas que buscam agora simpatias, gurus espirituais, benzedeiros, faz promessas para ídolos. Esta foi as reações dos homens de Davi, foi apedrejá-lo, matá-lo, não era a melhor solução. E às vezes muitos hoje, no momento de tragédia, de situações adversas, difíceis, ele vai buscar em situações, em lugares errados. E aí o problema se torna maior ainda. Mas qual foi a reação do grande rei Davi, um homem segundo o coração de Deus? O que ele não fez? Ele não negou a existência do problema. Ele, em 1 Samuel 27:1, quando ele foge de Saul, ele tenta resolver por conta própria o seu problema. Ele tenta. E Davi várias vezes ele percebeu que isto não dá certo. Ele pode ter pensado em desistir e fugir, mas ele não fez isso. Davi não desistiu e não fugiu. Davi poderia ter pensado em suicídio, como no capítulo 31, quando Saul se vê apertado com o seu escudeiro, o que eles fazem? Os dois se matam com a sua espada. Davi poderia pensar disso, ele já ia ser apedrejado mesmo. Mas Davi sabia que o ânimo de que ele precisava só poderia vir do Senhor. No capítulo 23 de 1 Samuel, Jonatas várias vezes fortaleceu seu amigo na confiança. Mas Jonatas não está ali perto, ele não tem alguém para buscar ajuda, ele não tem alguém para buscar um aconselhamento, uma oração. Mas aí o que Davi fez então? Ele não tinha mais ninguém para ajudá-lo, ele estava sozinho. E muitas vezes na minha vida e na sua vida, eu e você vamos estar sozinhos. Muitas vezes nós vamos estar num beco sem saída. E às vezes nem pessoas estarão conosco do nosso lado. Talvez num leito de um hospital, talvez sozinho fora do hospital com alguém lá dentro que a gente ama, talvez num acidente na rodovia, né? E aí às vezes a gente se sente sozinho. Então, mas o que a Bíblia diz? Davi diz que a Bíblia diz que Davi era
tão humano quanto eu e você. Ele se angustiou. Mas que bonito aqui, quando nós colocamos aqui, nós vemos no versículo 6 que Davi muito se angustiou. Mas no finalzinho do versículo 6, nós temos um porém, uma conjunção adversativa. Ele muda a situação e diz que Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Que palavra bonita. Diz aqui que a ideia é que Davi se fortaleceu no Senhor. Ele prevaleceu no poder de Deus. Uma outra tradução diz que Davi se esforçou a ficar perto do seu Deus. Ele recebeu forças do Senhor, seu Deus. E aí uma outra tradução maravilhosa diz assim, que Davi, nesse momento que ele está ali só, que Deus lhe concedeu coragem. Olha, meu irmão, minha irmã, tem momentos da nossa vida que a gente precisa desse reanimar no Senhor. Nós precisamos desse fortalecimento. E a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, como o Ivan acabou de ler aqui na liturgia, né? O Deus que trabalha próximo de nós. Gostei muito da expressão que o Ivan usou, o Deus que colabora conosco. E o Ivan ainda colocou assim: você pode às vezes pensar que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que não tem mais esperança. E essa era a situação de Davi. Mas Davi, então, ele se reanimou-se em Deus. Ele não se decepcionou com Deus nas suas angústias. Quantas pessoas nós encontramos, como pastor, eu, pastor Rony, nós vemos quantas pessoas decepcionadas com Deus, porque eles não buscam o ânimo no Senhor, e aí a situação fica mais difícil ainda. Como que Davi se reanimou no Senhor? Nós não temos a resposta aqui, como que foi esse momento. Imagina as pessoas desesperadas, homens chorando, e provavelmente alguns já com a pedra já, porque esse é o contexto aqui. Como que ele fez isso? Provavelmente ele se lembrou do amor de Deus, né? Ele se lembrou do amor de Deus, até mesmo no contexto quando ele vai para a guerra ali junto com Aquis. Eu penso que Davi não ia conseguir ver seu grande amigo Jonatas morrendo. E aí ele vê a bondade de Deus de Aquis ter mandado ele embora, e agora ele pode ver que a cidade foi destruída e ele pode fazer alguma coisa. Davi provavelmente lembrou-se da promessa de Deus, do chamado de Deus, no dia que o profeta Samuel o ungiu e falou que Deus o escolheu para ser rei. E ele disse: se esse Deus me escolheu, se esse Deus me chamou, se esse Deus me ungiu, é isto que vai acontecer. E você lembra do apóstolo Paulo, nos finais do capítulo de Atos, quando ele é ali no naufrágio, todo mundo desesperado, e aí Paulo até fala assim que eles estavam a ponto de desesperar da própria vida, alguns querendo se lançar no mar, a questão do suicídio. E Paulo disse: olha, vocês fiquem tranquilos, nós vamos chegar em Roma. Por que Paulo diz isso? Porque numa noite, numa prisão, Deus já havia falado para ele que ele ia pregar em Roma. E tanto Davi quanto Paulo, se Deus falou, é esse Deus que eu confio. Então ele lembra da promessa de que Deus o havia chamado para ser rei de Israel. E ele seria esse rei. Ele ia sentar no trono. E por isso ele podia se reanimar no Senhor. Ele lembrou ali, provavelmente, do livramento de Deus no passado. Deus o livra das mãos de Golias. Deus o livrou de urso, de leões. E aí, o que nós vemos aqui? Nós vemos que quando ele se reanima no Senhor, Davi, então, vê ali o que Deus fez por ele. Deus fala com Davi e ele fala comigo e com você ainda hoje. No versículo 8, diz que Davi, no versículo 7, diz que Davi mandou trazer a estola sacerdotal e aí traz para ele. No versículo 8, diz que ele consultou ao Senhor e ele pergunta para Deus: perseguirei o bando, para onde vou? E aí o Senhor responde: persegue, porque de fato o alcançará e tudo libertarás. E tudo você encontrará são e salvo. No versículo 9, nós encontramos a ação de Davi, porque Deus falou
ele partiu. Não é bonito isso? Ele partiu, e no versículo 11 a gente vê a providência de Deus, quando eles partem sem saber para onde foi levado a sua família, para onde foi levado os filhos, os seus gados, os seus rebanhos, e aí então eles acham no campo um homem egípcio, e no versículo 12 diz que esse homem foi abandonado pelo seu senhor, e ele ficou 3 dias e 3 noites, não comia pão e nem bebia água. O homem estava totalmente, praticamente morto. E aí, então, quando ele recupera as forças, eles dão alimento para ele, cuida dele. E ele diz, então, que ele foi abandonado. E eles, então, mostram para Davi e para seu bando para onde é que foi os inimigos que colocou fogo em Ziclague, que levou sua família. E no versículo 17, nós encontramos quando Davi encontra os inimigos. No versículo 17 está escrito: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. E terminamos no versículo 20. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Nós vemos então o que Deus fez para Davi. No versículo 8 diz que Deus responde a Davi. Hoje Deus não fala comigo e com você através de uma pedra no peito do sacerdote ou de uma estola sacerdotal. Ele fala comigo e com você através da palavra de Deus. Ele fala comigo através da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Ele fala comigo através da oração. Ele fala comigo através de um livro que explica a palavra de Deus de bons autores, mas é a palavra de Deus que ela é infalível, que ela é a nossa regra de fé e prática, e Deus nos fala conosco através da sua palavra. Deus deu sabedoria para que Davi discernisse as providências que deveriam tomar, e Deus lhe deu forças para fazer o que era preciso. E por fim, Davi fez com que perseverasse nas buscas. Deus fez com que Davi perseverasse nas buscas pelo seu inimigo, os amalequitas. E aí, a palavra aqui de reanimar, ele ganhou coragem, ele ganhou força para enfrentar o inimigo. Eu não sei qual é o seu inimigo nesta noite. Talvez não é um exército, mas qual é o seu inimigo? O que está deixando você aborrecido? O que é que está fazendo você chorar sem não ter mais forças? O que é que está fazendo você desesperar da própria vida? E quando nós passamos por situações assim adversas, quando tudo se vira contra nós, quais são as nossas reações? Nós culpamos os outros por acontecimentos que nos afetam negativamente. É muito fácil jogar a culpa na esposa, no filho, no patrão, não é verdade? É muito fácil jogar a culpa em alguma situação e não em nós. Mas às vezes nós queremos descobrir de quem é a culpa para nós concentrarmos a nossa raiva. Então, frequentemente, a dor se transforma em raiva e procura-se alívio para esses sentimentos, para extravasar a nossa fúria, talvez sobre até pessoas inocentes, né? Nós esquecemos de Deus em muitas situações da nossa vida. Nós negligenciamos a providência de Deus. Nós não esperamos, às vezes, a solução de Deus. Olha que bonito quando Davi ele se reanima no Senhor, ele se fortalece no Senhor, e quando ele sai, ele parte sem saber para onde ia, ele encontra na providência de Deus esse egípcio que ficou doente e foi abandonado pelo seu senhor. Jamais esse senhor, ele desse escravo, podia imaginar que ele deixando o seu escravo, que pensou que já ia morrer, mas esse escravo, na providência de Deus, ia ser o GPS de Davi. Jamais, jamais. E aí, sempre que então eu e você passamos por uma crise, quando surge uma crise,
O que é que eu e você devemos fazer? O que que você deve fazer? Pense, o que que você deve fazer? Primeiro, você deve fazer como Davi. Você deve se reanimar no Senhor. Você deve correr atrás do Senhor. Cuidado para você não correr atrás de coisas que vai ter mais desastres ainda, que vai piorar a situação. Você precisa de coragem para enfrentar os seus exércitos aí, inimigos. Você precisa coragem para enfrentar a situação. Pare de jogar a culpa nos outros e olhe para você e peça misericórdia de Deus para ajudar você. Não ignore o problema. Não ignore. Se é um problema com um filho, enfrente a situação. Se é um problema com a sua esposa, enfrente a situação. Se é um problema com o seu esposo, enfrente a situação. Se é uma dificuldade no trabalho, com o seu patrão, com a sua patroa, enfrente. Se é no relacionamento, no trabalho com um amigo, enfrente. Se é uma situação na igreja, quantas pessoas às vezes mudam de igreja constantemente porque não enfrentam a situação. Então a nossa reação deve ser reanimar no Senhor, buscar forças no Senhor para conversar. E não foi assim que aconteceu com o nosso mestre? Não foi assim que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele enfrentou algo mais difícil que Davi e seus homens em Ziclac? Não foi isso. Jesus ia enfrentar a cruz por amor a mim e por amor a você. Ele ia enfrentar a ira de Deus. Ele ia se colocar debaixo da ira de Deus. Como ele diz quando ele entrou em Mateus 23, né? Jerusalém, Jerusalém, quisera eu, como a galinha, reunir vocês como os pintinhos embaixo da sua asa para proteção. Você lembra você talvez já viu essa cena, eu já vi muito, talvez você não viu, mas eu cresci no ambiente rural e eu vi as galinhas protegendo seus pintinhos de chuva, de raio, de calor, de frio. Agora lá no sul de Minas as galinhas vão dormir mais cedo e levam os pintinhos para baixo para proteger desse frio. Jesus então, para proteger eu e você da condenação eterna, ele sabia que ele teria para colocar as suas asas debaixo de mim e de você, ele teria que enfrentar a ira de Deus. Para proteger eu e você, com as suas mãos poderosas, com as suas asas, ele teria que receber a ira de Deus, para que eu e você ficasse debaixo da sua proteção. E quando ele passa por isto, isso é um momento de desespero para Jesus. É por isso que quando nós olhamos em Mateus 26, 39, quando Jesus então chamou seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhe: sentem aqui enquanto vou orar. Em Mateus 26, 39 está escrito: levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Essa angústia que passou aqui os companheiros de Davi, mas era uma angústia muito pior. E ele disse então, Jesus: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. 3 vezes Jesus tem que falar: fiquem aqui e vigiem comigo. Ele ficou sozinho, como Davi ficou sozinho. E aí então Jesus disse um pouco, e a Escritura diz, indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. 3 vezes Jesus fez esta oração: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Olha que bonito. Jesus se reanimou no Senhor. Ele ganhou forças para enfrentar a cruz. Quando ele vai ali para aquele momento, ele se fortalece em Deus e ele fala: faça-se a tua vontade. Depois voltou aos discípulos e disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o filho está sendo entregue nas mãos de pecadores. E Jesus fez identicamente como Davi. Em vez de fugir do problema, em vez de se afastar daquilo que poderia
ser algo mais terrível na vida dele, receber a ira de Deus pela culpa do meu pecado e do seu, Davi partiu em direção ao inimigo para procurá-los. Jesus também diz: levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus não fugiu de Judas, Jesus não fugiu de Roma, Jesus não fugiu dos escribas e fariseus, ele enfrentou, porque ele se reanimou no Senhor no Getsemane. E o que Deus faz por mim e por você hoje? Deus nos ajuda em cada situação de crise, de problemas que eu e você passamos. Assim como ele ajudou Davi, assim como ele ajudou Jesus naquele momento fortalecendo, o próprio Jesus hoje que enfrentou a crise da ira de Deus, a Bíblia diz que ele foi morto, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, e a Bíblia diz que ele está vivo e ele pode ajudar eu e você nas diversas crises. Então, como responder ao desânimo? Quando você olha para esse texto de 1 Samuel 30, quando você olha para Mateus 26, quando Jesus então enfrenta esse momento difícil, você precisa lembrar dos grandes feitos de Deus no passado. O que Deus fez com Davi? Ele reanimou ali, olhando para Golias, o urso e leão. O que Jesus fez? Ele sabia que o Pai estava com ele. Desde o batismo, quando Jesus batizou, Jesus falou que estava com ele. No Monte da Transfiguração, em Mateus 17, também ali Moisés, Elias vieram para reanimar o Senhor, e ele sabia que estava fazendo a vontade de Deus. Terminando então nossa mensagem, pode ser que hoje estamos como os homens de Davi, enraivecidos, procurando jogar a culpa em alguém, como os homens cansados, deixados para trás. Às vezes, quando Jesus disse ali: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. Talvez você está cansado da situação que faz muitos anos que você está nela, você não vê Deus agindo. Talvez como escravo egípcio, né? Você está desanimado, sem alento, sem forças para continuar, como esse escravo que precisou até de pão e água. Jesus nos libertou da condenação do pecado e da morte. Se você tem essa libertação, se você já creu em Jesus, daqui para frente, meu irmão, só temos a vitória. Nós já temos nosso destino selado em Cristo Jesus. Eu louvo a Deus, junto com os meus irmãos aqui da bancada, aqui nós brincamos do GGTV, eu, o pastor Rony, o Ivan, que está mais tempo, depois chegou o Fábio, o Kiri, com o Marcílio, o pessoal do GG Kids, a Ariane, hoje a Vitória, pessoas que o Gabriel Soares, que ajudou a gente nesses períodos de transmissão. Quantos anos aqui a gente fazendo, aqui desde quando começou a pandemia, e muitas vezes eu pensei que a gente poderia um dia não estar aqui devido ao vírus, mas nós estamos aqui, Deus nos guardou, Deus nos protegeu e nós agradecemos a Deus por isso. Então, esse é o nosso grande consolo. Qual é o grande consolo? O grande consolo é que Deus nos ama. O grande consolo que esse Deus nos consola diariamente. E essa é a grande demonstração do grande amor de Deus. Não é se eu e você perdemos algumas batalhas na vida, mas é o quanto esse Deus nos amou em Cristo Jesus. Este é o grande amor de Deus por mim e por você. Por isso vamos ouvir agora a música Calvário. Esvaziado, Deus a nós desceu, ao seu lugar não se apegou e ao Pai se submeteu, com palavras, gestos e amor ensinou a perfeição. O padrão do santo a nós se revelou.
grandiosa missão que o Pai lhe deu. Seu próprio povo rejeitou e não o recebeu. Humilhado então obedeceu até morte de cruz. Servo sofredor, Deus homem se entregou. No monte do Calvário morria o meu Senhor, com cravos em suas mãos e pés, então ardente dor. Cordeiro puro entregue à cruz, por minha transgressão. O castigo que me trouxe a paz, derramando em sangue o seu perdão. Em fraco respirar, então bradou. O plano consumado está, e ao Pai se entregou. O sol se apagou e na escuridão todo o povo enfim compreendeu. Então crucificado foi Jesus, Filho de Deus. Diante do Calvário morria o meu Senhor, com cravos em suas mãos e pés, então ardente dor. Cordeiro puro entregue à cruz, por minha transgressão. O castigo que me trouxe a paz, derramando em sangue o seu perdão. Pelo que também Deus o exaltou, e ao terceiro dia ressuscitou. Sobre todo nome está, em breve voltará. No monte do Calvário morria o meu Senhor. Nasceu poder, fez triunfar, e a morte não tomou. Misterioso é o seu amor, não posso compreender. Eis que vivo Cristo